Voltei. Nada que não seja normal na vida de uma mãe, né? Uma mãe ter que socorrer o filho. Vamos lá. Agora eu vou ter que esperar a galera voltar. Voltei. Falei que eu ia voltar. Ele adora ficar com o pai. Ele adora ficar com o pai. Como vocês já perceberam, né? Vou esperar um pouco, né? Agora o pessoal voltar, porque aí José participando da live. Óbvio. Vamos lá. Então eu tava falando sobre os alimentos que são inflamatórios, né? Foi o que eu falei antes. E quais são as fontes inflamatórias no nosso ambiente, né? Que a gente pode estar propenso, né? Então, a gente que mora aqui no Mato Grosso, a gente tem uma propensão muito grande a estar expostos a agrotóxicos, né? Então, os agrotóxicos, eles estão no solo, eles estão no ar, eles estão na água, enfim. Então, a gente, querendo ou não, a gente acaba ingerindo essas moléculas, né? A gente tem o alumínio, que está muito presente nos alimentos no desodorante, nesses compostos que estão em frascos, né, que são de fonte spray. Então, eles estão muito presentes aí e eles também são cumulativos no nosso organismo. Então, eles entram, né, no organismo e ficam lá acumulando, né? No nosso organismo não é capaz de degradar. E aí a gente precisa liberar essas toxinas, né? A gente também tem os petrolatos que estão presentes aí nos potes plásticos, né? Nesses alimentos que a gente acaba que esquenta, por exemplo, esquenta num potinho de plástico dentro do micro-ondas, né? Que não é um pote livre de polipropileno, de PVP que a gente fala, né? Então, esquenta nesses frascos aí. E aí você tem uma migração daquele composto pro alimento, né? Então, você acaba ingerindo um plástico junto. A gente tem as ondas de radiofrequência, né? E as ondas de micro-ondas, que são essas ondas que passam do micro-ondas para o alimento. A gente também tem as ondas infravermelhas, né? E as ondas que são as ondas de celular, as ondas de radiofrequência, né? Que a gente está exposto o tempo inteiro. Então, celular, internet, todas essas coisas, né? Liberam pulsos magnéticos que passam para o nosso cérebro. Então, não é que sejam coisas ruins, mas é como se a gente estivesse tirando algo que é o normal do nosso cérebro, né? Então, se a gente pensar que o nosso cérebro ele funciona de uma forma fisiológica, e aí a gente está ingerindo, né, um monte de coisas no nosso organismo, além de estar colocando outras moléculas, né, que estão passando aí. Essas frequências, elas estão passando pelo nosso cérebro, pelos nossos olhos, né? Então, a gente tem contato com essas moléculas. E aí, isso potencialmente pode trazer algumas mudanças fisiológicas para nós, né? Os casos de câncer estão aí para provar isto. Então, essas moléculas, né? Essas coisas inflamatórias, todos esses processos que causam inflamação no nosso organismo, eles são um dos responsáveis por causarem as doenças em nós. E aí, o que a gente faz com isso, né? Se a gente parar para pensar, poxa, a gente está exposto a isso tudo o tempo todo. Não tem como a gente controlar as coisas, né? Então, o que dá pra gente fazer, né? Nós, réis mortais, com aquilo que nos cabe. Dá pra gente começar a mudar os nossos hábitos, né? Então, por que uma dieta, né? Por que uma dieta anti-inflamatória, ela é saudável? Por que ela pode te ajudar, né? Porque se você parar de ingerir alguns alimentos que são pró-inflamatórios, você vai meio que dar um stop nisso que você está passando, né? Nessas doenças, nesses desenvolvimentos, nesses distúrbios. Então, retirando esses alimentos da sua dieta, você vai passar a ter mais saúde, né? Só que não dá para fazer uma dieta de, 3 dias, né? Uma dieta anti-inflamatória, ela precisa ser uma dieta sequente,
né? Oi, Jaque, boa noite. Ela precisa ser uma dieta que tenha uma sequência. Por quê? Eu vou começar a eliminar toxinas do meu corpo. E aí, eu vou simplesmente parar a dieta e vou começar a colocar coisas de novo, né? Vou parar de comer um pouco de açúcar e aí em uma semana eu já volto a comer tudo que era antes. O seu organismo vai ficar pedindo socorro, né? Então a gente tem que ter paciência, persistência e perseverança, né? A gente tem que ser prudente e olhar para as coisas e falar assim, poxa, eu acho que eu consigo, né, tirar isso aqui pelo menos, né? Eu posso começar por aqui, né? Vou começar pela, sei lá, tirando o açúcar do meu café. Então eu posso começar por aqui. E aí a partir disso eu vou colhendo os frutos dessas outras mudanças, né? Eu acho que eu não falei também da lactose. Eu falei do açúcar, eu falei do glúten, mas eu não falei da lactose. Né? A lactose, ela também é um alimento, ela é uma das moléculas que são pró-inflamatórias no organismo, né? E ela está presente no leite, principalmente nesse leite que a gente consome, leite pasteurizado, né? Ultrapasteurizado. Então não é interessante que a gente fique ingerindo esses alimentos, né? Porque isso está causando focos de inflamação no nosso organismo. Então, além do açúcar e do glúten, né? O que a gente tem? A gente tem o leite, algumas castanhas e frutas secas, elas têm micotoxinas, né? Que são toxinas que são dos fungos, né? Por ter uma contaminação. E aí a gente já pensa, né? Nossa, aqui no Brasil é tão difícil o controle de qualidade, limpeza limpeza mesmo, né? Dentro dos armazéns, dentro desses ambientes onde são produzidos esses produtos, que aí a gente vê essa dificuldade, né? Então, tendo uma proliferação de fungo, esse fungo ele libera as micotoxinas, que são os esporos, né? E esses esporos, eles entram no nosso organismo e eles são também cumulativos, porque eles não saem, né? Então, dentro de algumas castanhas, frutas secas, a gente tem isso. Alguns grãos, alguns legumes que também têm um baixo controle de qualidade. Por exemplo, a soja, né? A soja, ela é um disruptor endócrino, né? Então, o nosso corpo, ele não consegue digerir bem essa soja que a gente vê por aí no campo, né? Essa soja, se a gente consumir ela desse jeito, ela se torna para nós um disruptor endócrino. O que é isso? Ela mexe com os nossos hormônios, né? Então, e aí parem para pensar, né? O quanto que essas sementes, elas são modificadas, né? O quanto que elas são trabalhadas, né, para que haja mais tempo, né? Hoje eu escutei uma senhora falando que nem os passarinhos têm coragem de sentar na lavoura, né? De tanto agrotóxico que tem e de tantas modificações que tem, porque é uma verdade, né? Isso é uma verdade. Então, se a gente parar, né, e observar tudo que a gente se alimenta e voltar para o simples, né? Voltar para aquilo que é o que vem do chão, né? Aquilo que vem dos pés, né? Das frutas. A gente parar para os alimentos plantados em casa, aquelas coisas que a gente encontra nas feiras, né? Que sejam o mais orgânico possível. Então, a gente passando a ter uma dieta um pouco mais natural e tirando os industrializados, por quê? Os alimentos industrializados, eles não são de todo ruim, né? Eles têm o seu valor, né? Eles servem para nutrir também, né? Para alimentar, e eles têm uma duração longa, né? Então, se a gente pensar, né, a nível de sociedade, a gente precisa desses alimentos que durem bastante tempo, porque a gente precisa alimentar muitas pessoas, né? Não tem como a gente fazer comida nova todo dia e sair distribuindo para todo mundo, né? Para isso que existe o supermercado, para a gente ir lá e comprar e fazer, enfim, né? Para que isso seja abastecido e as pessoas possam receber mais alimentos, né? Comprar. Então, o que acontece? A gente precisa parar para observar aquilo que está mais próximo de nós, né? As frutas da estação, os legumes da estação, né? Aquilo que está na época, né? A carne dos animais que são produzidos o mais próximo de nós possível. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil existe uma regra na legislação para carne bovina
que esses animais, eles não podem viajar mais de 24 horas para chegar até o local de abate, né? Então, essa carne não pode vir de muito longe, né? Porque essa carne não vai chegar de boa qualidade. Então, se os animais chegarem machucados, né? Enfim, sofrerem injúrias, isso não vai chegar de uma boa qualidade para nós. Então, tudo isso, né? A gente precisa passar a pensar, retirar o leite da alimentação, o glúten, que não traz benefício, né? Mesmo que seja um pão integral, né? A gente precisa aprender também a olhar bem o rótulo, né? Mesmo que esse pão ele seja um pão integral, tente consumi-lo esporadicamente, de vez em quando. Ah, mas aí o que sobra para comer, né? Um dia alguém zoou assim para mim e falou assim: nossa, aí você tira tudo, né? Tira o trigo, tira o leite, tira todas as outras coisas que sobra para comer. Sobra tudo que não é industrializado, né? Sobra os ovos, sobram as leguminosas, sobram as carnes, sobram as gorduras, né, de fonte animal, de fontes boas de gordura, né? Então, tudo isso que é mais natural, ele tende a nos saciar muito mais, né? E tende a melhorar a inflamação do nosso corpo. Tá, você começou uma dieta anti-inflamatória, e aí no segundo dia você fala assim, cara, eu não aguento mais isso daqui, não dá mais, né? Não tem como. O que eu vou te dizer? Persista. Por quê? Nós estamos muito viciados em açúcares, em carboidratos. E é uma grande dificuldade para nós mudar os nossos hábitos. Nunca existiu uma época tão fácil, onde as coisas são tão fáceis assim. É até bizarro, né, a gente pensar, porque hoje a gente tem tudo à mão. Tudo. Se eu tô aqui agora, meu filho ficar com febre, eu não tenho um remédio em casa, eu consigo ligar na farmácia, o rapaz traz o remédio aqui para mim. Se eu não tenho, por exemplo, amanhã de manhã, se eu não tenho sabão em casa para lavar roupa, né? Porque eu tenho uma máquina que lava a roupa para mim. Se eu não tenho esse sabão para lavar, eu posso ligar no mercado e eles entregam para mim. Se eu não tenho comida pronta, eu posso ligar no restaurante e eles entregam para mim. Né? As fraldas que eu uso pro meu filho, eu compro elas de plástico e eu simplesmente descarto elas depois, eu não preciso lavar nada. Então, é até bizarro a gente pensar, né? Como hoje as coisas são tão fáceis e práticas e estão à nossa mão. E aí, o que isso nos faz, né? Falando um pouco sobre virtudes, isso nos deixa viciados, isso nos deixa com uma dificuldade imensa de fazer coisas que saiam da nossa rotina, de fazer coisas que não sejam só aquilo que a gente faz, né? E isso inclui reduzir os carboidratos da alimentação, vai te tirar da sua zona de conforto. Tirar o glúten da sua alimentação vai te tirar da sua zona de conforto. E aí? E aí você tem que persistir. Não adianta você pegar e falar, vou desistir, né? Não, isso aqui não é pra mim. Não, isso é pra você. Porque o seu corpo, ele foi feito para trabalhar do jeito certo, para que a sua fisiologia ela trabalhe a seu favor, né? Para que você não saia acumulando doenças desde jovem, né? Todo mundo que está me assistindo aqui é jovem. Então, para que você que é jovem não acumule doenças no seu organismo, mesmo sendo uma pessoa jovem, né? Porque o que a gente planta hoje, a gente vai colher no futuro. Então, isso é para todos nós, né? A internet, ela tem as suas facilidades. Então, ela tá aqui para nos ajudar, né? A gente tá aqui para isso, para poder receber a informação, drenar, né? E aplicar isso na nossa vida. Então, tudo isso torna muito mais práticas as coisas. Por quê? Porque eu posso procurar receitas que facilitem a minha vida, né? Que, por exemplo, uma receita sem açúcar, uma receita sem glúten, né? E, eu acho tudo isso muito ruim. Espera, em 15 dias suas papilas gustativas vão começar a se adaptar, né? Então, a forma como você sente o sabor dos alimentos, o seu corpo vai começar a se adaptar a comer com menos açúcar, a comer menos gordura, né? Menos produtos industrializados. Isabela, eu não consigo, porque eu como lanche toda semana.
Cara, pega sua carne e faz o seu hambúrguer em casa. Faz um hambúrguer, faz uma salada, né? Refoga algumas coisas, alguns vegetais e coloca ali junto. Eu tenho certeza que você vai gostar. Muitas vezes o que você tem é preguiça de fazer a comida, de fazer os vegetais e os legumes. Porque na maioria das vezes a gente não faz por descuido. Porque a gente vai no mercado e a gente pega as coisas que são empacotadas porque elas são mais fáceis. Ao invés da gente escolher aquilo que tem que ser descascado, aquilo que tem que ser cortado, aquilo que leva um pouco mais de tempo para cozinhar. Então, gente, as coisas estão aí à nossa mão, né? Nós somos jovens, nós estamos aí buscando também colher resultados, né, para a nossa saúde. Não é que isso seja a resolução de todos os problemas, mas quando a gente começa a desinflamar, a gente começa a ter uma alimentação mais saudável, a gente começa a ver as coisas de outra forma. E a gente se conecta muito mais com a realidade, com aquilo que verdadeiramente traz a felicidade, aquilo que verdadeiramente é, do que as coisas que são passageiras, né? Porque não é balela, não, isso que eu tô falando. É verdade. Né? Porque se o seu corpo começa a responder bem, a sua mente começa a trabalhar a seu favor. Né? Então, se alguém falou aí de dor de cabeça, né? Dor de cabeça é um sinal de um cérebro inflamado. Né? Então, um cérebro que está muito propenso aí a compostos inflamatórios. Infelizmente, é até triste a gente pensar nisso, né? Mas assim, se a gente começar com esses pequenos passos a mudar os nossos hábitos, né? Faz a experiência. Vai amanhã no mercado e passa, né? Veja lá. Eu sei que nada ajuda muito a gente hoje, né? Porque existe 1 milhão de prateleiras com coisas industrializadas e aí uma parte que é só as verduras, os legumes e as verduras, né? Então, se a gente tem aí uma abundância daquilo que tá emplastificado, e aí aquilo que precisa ser descascado tá bem pequenininho lá no canto, né? E nem sempre tem coisa nova lá, né? Então, façam essa experiência. Tentem colocar o mínimo de coisas industrializadas possíveis no carrinho de vocês. E aí vocês vão ver, né? Chega em casa e começa mesmo a trabalhar com isso, né? Não sei quem cozinha na casa de vocês, mas provavelmente vocês devem ter a oportunidade de algum ou outro dia na semana, né? Cozinhar. Comecem a fazer a experiência de cozinhar coisas diferentes, né? O macarrão. Posso fazer um macarrão com abobrinha. Não vai ter o mesmo sabor? Não, as primeiras vezes não vai mesmo. Tem o sabor daquele que é o mais... Lembrei da Sheila agora, né? Aquele que gruda na panela, assim, que sai até aquele leite na hora que cozinha, né? De tão... Ele cresce, assim, aquele parafuso. Não, ele não vai ter aquilo. Não vai mesmo. Mas, se você continuar comendo ele por 1 ou 2 semanas, você fazer um molho de tomate bem robusto, uma carne moída e colocar junto com aquilo ali... Cara, eu duvido que você não vai se saciar depois de comer aquilo. Eu duvido, né? Comer uma boa fruta, né? Uma fruta que seja uma fruta da estação e que esteja madura. Mata toda a vontade de comer doce. Pega uma manga madura e come ela pra ver se você não se sacia de vontade de comer doce. Ao invés de comer, sei lá, um pedação de bolo. Mas você tá de zoeira. Faz isso por 2 semanas. Começa a testar esses alimentos e aí você me diz, né, quais são os frutos que você está colhendo na sua vida e quais são as diferenças que você tem observado. Ademais, meu povo, eu quero agradecer vocês que estão aí, guerreiros. A gente parou, a gente voltou, né? O José participou aqui hoje. Muito obrigada. A gente vai continuar, então as lives vão ser de cada 15 dias. Eu vou estar aqui falando com vocês. Pra galera que quer fazer consultoria, né, que quer falar comigo diretamente, que quer fazer isso de forma, tipo assim, vamos falar só nós, né, quero que você me ajude em casa, quero entender o seu caso, enfim. Me chama no direct ou no WhatsApp aqui, tem um grupo de WhatsApp rolando aí também, que a gente coloca algumas coisas lá, diferentes daquilo que a gente tem aqui no Insta, né, então, a gente tem essa oportunidade aí para quem tá fazendo, para quem quer fazer, né, a consultoria. A Sheila escreveu, tudo é adaptação, experiência própria. Claro, o ser humano se adapta a tudo,
né? A gente sobreviveu aí a uma pandemia fazendo coisas que a gente nem sabia, né? Hoje a gente mudou completamente a nossa forma de ver as coisas e de trabalhar também. Graças a Deus, né, que a gente teve a pandemia, por isso que eu posso estar aqui trabalhando online, falando com vocês aqui. Então, para quem quiser fazer a consultoria, pode me chamar no direct. Não é um preço exorbitante, como talvez às vezes a gente tem medo, né, de falar com a pessoa assim, vai ser muito caro, né? Não, gente, não é assim que funciona, não, tá? É um preço que é razoável para as pessoas que querem, né, ter alguma mudança. E eu tenho certeza, né? Eu tenho visto muitos frutos aí na vida das pessoas que eu tenho atendido. E para quem não pode, continua me acompanhando aqui no Insta, né? Continua, manda para as pessoas que você conhece, que você acha que poderiam usufruir desse conteúdo. Todos os dias eu tento postar algum conteúdo aqui que traz um valor para vocês. E é isso. Agradeço muito vocês. Beijo para todos. Boa noite. Obrigada aí para todo mundo que estava aqui comigo. Se não foi muito caro. Ó, o Renan tá aí já falando que a Amanda vai aderir, né? Nossos compadres aí. Eu acho que ela já tem que aderir para poder começar a usar na casa nova de vocês. Um beijão, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus.